Veremos agora um breve currículo de Ciro Ferreira Gomes. Ciro Ferreira Gomes é dono de um vasto currículo político e administrativo. Em 1982, com 25 anos, elegeu-se deputado estadual no Ceará pela primeira vez. Em 1986, reelegeu-se e assumiu a liderança do governo do Tasso Gereissati na Assembleia Legislativa do Ceará. Em 88, Ciro foi eleito prefeito de Fortaleza. Em outubro de 1990, aos 32 anos de idade, Ciro venceu as eleições para o governo do Ceará, tornando-se o mais jovem governador da história do país. Também foi reconhecido como o governador mais bem avaliado do Brasil. A convite do presidente Itamar Franco, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda com a missão de enfrentar e vencer uma grave crise que ameaçava o então nascente Plano Real. Ciro foi candidato à presidência da República nas eleições de 98 e 2002. Convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Integração Nacional em 2003. Na eleição de outubro de 2006, Ciro Gomes candidatou-se a uma cadeira de deputado federal, sendo o mais votado proporcionalmente de todo o país. Em 12 de setembro de 2013, a convite do governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, assumiu a Secretaria de Saúde com a missão de entregar aos cearenses a melhor rede pública de saúde do país. Em 2015, Ciro Gomes assumiu a presidência da Transnordestina Logística S.A. do Grupo CSN, com o objetivo de garantir o cronograma da maior rede ferroviária do Nordeste brasileiro. Ciro Gomes é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e também estudou na Harvard Law School. É também autor dos livros No País dos Conflitos, O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, em parceria com o professor Cabeira Ung, um desafio chamado Brasil. Com vocês, Ciro Gomes. Muito bom dia a todas, minhas irmãs, a todos os meus irmãos cearenses. É um privilégio para mim voltar ao meu estado e conversar um pouco com os conterrâneos. Quero agradecer essa oportunidade, cumprimentar o meu amigo, o secretário Maia Júnior, que estará isso sim muito breve, pela operosidade, competência e execução. Fico absolutamente feliz de cumprimentar o Flávio Taliba, meu conterrâneo, amigo, cabeça tem influência muito forte sobre o que eu ando pensando e falando pelo Brasil afora. Quero cumprimentar o professor doutor Ishimura, que acabou de me dar um conselho de que eu saia desse ramo, porque o serviço não vai ser fácil. Mas ele tem absoluta razão. Veja, vamos conversar um pouco aqui sobre o Ceará e sobre o Brasil. Ali por volta de 1980, isso é ontem, sob o ponto de vista das nações, eu ando repetindo por onde ando, o Brasil tinha uma certa equipotência com a China em proporção com o comércio mundial. Representávamos ao redor de 1% do comércio mundial ontem, em 1980. Passam-se essas décadas de 80 até cá, e a China, que representava conosco 1% do comércio mundial com 800 milhões de habitantes, hoje representa 12,5% do comércio global. E o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial. Portanto, eu tenho feito esse esforço por duas razões. Primeiro, para tentar que a gente não reduza o debate do Brasil a esta falsíssima dicotomia reducionista que reparte os brasileiros de forma cada vez mais odienta em coxinhas e mortadelas. Esse debate está liquidando com qualquer chance de convocarmos a inteligência nacional para discutir com inteligência a sobriedade dos números, ainda que cada um compareça com as suas ideias, com os seus preconceitos, com as suas ideologias, mas número não aguenta muito estocamento. E há muitos números aí a recomendar que a gente discute opiniões diversas, porque o problema é grave, é complexo e é fundador, como o professor Ishimura nos demonstrou com muita lucidez nos números que mostra agora. Mas ali é o seguinte, se a institucionalidade chinesa é intransplantável, e a gente não pode nunca pensar em copiar a instituição de ninguém, nem a chinesa, nem a de Chicago, penso eu, né? Não há como se desenhar uma institucionalidade que não consulte
as nossas manhas, as nossas especificidades, a nossa história, nossos conflitos, nossa divisão de trabalho, nossa divisão de poder político, a forma como se reparte a informação, por exemplo. Portanto, se a China tem uma institucionalidade intransplantável, os marcos de economia política não são assim tão largos. Se nós espancarmos os extremos de ultraliberalismo, que só existe na especulação acadêmica, existe na prática mundial, é a experiência de nenhum povo. Só nós brasileiros que ficamos repetindo como se isso fosse uma verdade a ser perseguida. E também, vamos dizer, a estatização dos meios de produção, se confina a guetos aí na Coreia do Norte, sei lá mais aonde. Se nós espancarmos esses dois extremos para conversar, nós vamos chegar a nuances de uma relação do Estado com o mundo empreendedor. E eu quero sempre acrescentar uma convocação instantânea do pensamento universitário, acadêmico, técnico, científico, para, onde está também uma burocracia como esse Instituto de Pensamento aqui do Ceará, para juntos construírem uma experiência, ou pelo menos, se não uma compreensão absoluta, mas uma hegemonia moral e intelectual claras. Se a gente aceitar isso, como premissa do debate teórico, nós vamos chegar a examinar a questão brasileira sem as interdições estúpidas que hoje estão nos atrapalhando. E aí, o brilho de uma exposição como a de Nishimura me permite ser mais telegráfico e passar. De fato, nada sendo feito, replicando-se o que está aí, o Brasil vai mais ou menos agravar, achar uma solução que a Europa está achando, porque desmontou seus mecanismos de coordenação. Por exemplo, o Banco Central Europeu não tem a menor ingerência sobre a questão fiscal da Grécia. E a produtividade da Alemanha esmaga qualquer ilusão de que Portugal vai ter a mesma moeda. Então, é uma ficção política, tem importância estratégica, etc., etc. Porém, fica bastante claro que a Europa, submetida ao thatcherismo, nuances as mais diversas, a Europa também perdeu os mecanismos de coordenação e chegando a limites, por exemplo, de carga tributária, chegando a impasses sociais derivados do welfare state, que não é trivial de se querer desmontar, nós temos a Europa resolvendo muito lentamente o seu problema com um pouquinho de inflação e um pouquinho de calote. Um pouquinho de calote já na Grécia, um pouquinho de calote na Irlanda, um pouquinho de calote talvez na Espanha, um pouquinho de calote, enfim, vai ali, Itália talvez, e eles estão indo com um longo tempo fazer. No Brasil, essa ameaça é muito grave pela nossa história. Portanto, nós temos que dar um prato à bola aqui mais complexo e mais elaborado. E isto só a política faz ou deixa de fazer. Que seja a mais preciosa das preciosíssimas lições que o Nishimura nos deu aqui, é lembrar que fora da política não há saída. Você malversar a política é uma coisa que tem que ser punida, tem que ser severamente punida. Mas hoje o que a grande mídia está fazendo é um gravíssimo desserviço à democracia como um valor. Por quê? Porque essa grande mídia faz parte do pacto plutocrata, do baronato brasileiro, que quer destruir o Estado e seus agentes para, via suborno, via cooptação, via golpe, seja lá o que for, fazer passar os seus interesses. No caso presente recente, isso é minha opinião, ninguém precisa concordar, 3 interesses muito práticos se reuniram para explorar a desconstituição do governo Dilma, que não conseguiu ver a deterioração desses números e quis enfrentar uma crise estrutural como se fora o redesenho da crise de 2008, que para o Brasil foi só uma retração de crédito, na medida em que os fundamentos estratégicos não estavam tão comprometidos quanto ficaram com ela, especialmente o despencar profundo dos preços dos produtos tradicionais que o Brasil vende para o estrangeiro. É como todo mundo sabe. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entregou para a Dilma o governo, estava vendendo um barril de petróleo por 110. Quando a Dilma sofreu o golpe, estava vendendo por 30. E a matriz produtiva brasileira hoje está essencialmente dependente de um padrão de consumo que nós servamos, que é referido ao padrão importado, ainda que é eventualmente montado no Brasil, e nós temos ciclos de consumo populista, que fazem a popularidade transitória do Fernando Henrique em 4 anos, do Lula em 8, e basicamente se sustentam por esses ciclos atípicos ou de commodities altas, ou, no caso do Lula, reforçado por um componente especulativo na taxa de câmbio,
que fez com que ele, quando tomasse posse, a taxa de câmbio nominal, o valor de hoje, seria R$ 9,20. Só para vocês terem ideia, o câmbio está R$ 3,10. E aí ninguém compra dólar, eu repetido por um dia, mas as pessoas comem pão, as pessoas compram remédio, andam de ônibus. Esses três preços são absolutamente e imediatamente sensíveis a câmbio. Por quê? Porque são importados. Então, se eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de pão, quando o Lula tomou posse, e quando o Lula entrega a fadiga, eu precisava de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de pão, minha renda relativa melhorou extraordinariamente, eu fiquei feliz. E se eu fui ao consumo importando, e esse desequilíbrio estrutural na conta externa não tensionou minha taxa de câmbio no sentido oposto, por quê? Porque artificialmente os preços do Brasil lá fora estavam mais que bombando. E aí foi possível ser popular, né, servando o ciclo de consumo, como o Fernando Henrique tinha feito lá atrás, o Lula de forma decente e o Fernando Henrique de forma imoral, mentirosa. Por isso que eu ajudei a fazer o real e cair fora. Porque o real era um projeto bem intencionado, mas absolutamente precário. Dependia de providências estruturantes no dia seguinte, porque todas as providências eram absolutamente custosas se a gente não corrigisse. E deu o que deu. Explosão da dívida vem com o Fernando Henrique, que é ela que puxa a explosão da carga tributária. Não é a expansão do welfare state no Brasil. Pelo contrário, no mesmo período que a carga tributária explode, nós descemos ao menor volume de investimento, só batido agora pelo canalha que usurpou o poder, chamado Michel Temer. É o que eu vejo. Bom, e aí nós chegamos ao tempo presente. No tempo presente, nós estamos obrigados, estamos proibidos de crescer de forma sustentável. Evidentemente que, vamos lá, quando o Brasil exaure o seu modelo nacional desenvolvimentista, ali no ano 80, e a partida com a China, né, a gente passa a perder 30% da produção brasileira vindo da indústria. E o Brasil, nesta data para cá, cresce ridículos 2% ao ano em média. Esse é um dado que precisa ser agregado na reflexão, porque o Brasil abriu mão de uma estratégia nacional de desenvolvimento que é a consequência da prostração ideológica e política ao mito neoliberal, que também vem como a força nesses tempos em que o Brasil perde a virtude do nacional desenvolvimentismo, o Brasil cresce 2% ao ano e meio. Se nós crescemos a população mais ou menos na mesma taxa, sucede aí que o Brasil não anda. Em termos relativos, o Brasil está parado esse tempo todo. E a consequência prática é que nós nos desindustrializamos de forma acelerada. Hoje, aquilo que era 30% virou 8%. Ou seja, hoje o Brasil voltou ao número que tínhamos de proporção da indústria na riqueza nacional ao que éramos em 1910. Todo o esforço nacional desenvolvimentista foi esterilizado e estamos em retrocesso de 30 para 10. 1930 para 1910. E este é o pano de fundo, acredito, de uma pista para a solução do problema. Se nós olharmos o problema com este olhar, né, com que, por exemplo, Armínio Fraga, numa madrugada, véspera da desvalorização cambial explosiva de 99 do Fernando Henrique, na sequência da fraude eleitoral, nós não temos saída. Porque o Brasil fez uma opção ditada pelo rentismo, por uma espécie de despotismo esclarecido, de não ferir o conflito distributivo de forma clara, transparente e incrementando a política, energizando a política para qualificar esse debate, e deixa para os políticos um debate completamente lateral, que é possível uma resposta estúpida como essa. A pessoa chama a atenção para a comunhão entre aumentar a despesa para quase 80% dos políticos, mas o que me chamou a atenção foi que a parte maior, relativamente, é aumentar a despesa sem aumento de imposto. Que é o que eu assisti como parlamentar. Foi o pior momento da minha vida. Ser deputado federal, colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha, né? E que explode a crise de 2008 e a Câmara Federal não se teve um minuto a refletir sobre isso, nem sobre eventuais impactos daquilo na sorte do Brasil. Mas aquela legislatura, num dia, revoga a CPMF, eu vou falar como figura, não estou defendendo, é o tributo tecnicamente mais qualificado, mas não estamos falando da subtração do dia para a noite de 70 bilhões de reais da Receita Pública para 8 dias úteis depois votar a regulamentação da emenda 29, que aumenta em 70 bilhões de reais da União Federal o gasto obrigatório vinculado com saúde. Menos 70 mais 70 dá 140 bilhões de reais, isso é muito dinheiro do orçamento americano, que dirá do orçamento brasileiro combalido dessa forma. Mas como é que a gente energiza a política?
é fazendo com que a política exerça centralmente aquilo para a qual ela foi criada pelo gênio humano, que é tirar a selvageria, a violência, a brutalidade e substituir pela negociação, pela transação, pela negociação do eixo do conflito distributivo. Só isto vai resolver o problema. E aí nós chegamos ao ponto para o diagnóstico. A virada. O Brasil, nesse momento, está proibido de crescer por um passivo estrangular da iniciativa privada. Pouca gente está refletindo sobre isso, mas hoje não há um centavo de iniciativa privada. E essa história de ganhar confiança dos agentes internacionais, para isso aí simplesmente a desindustrialização do Brasil está mandando embora capital externo. Nós estamos na indústria automobilística quase 30% de capacidade instalada ociosos. Por quê? Porque a China é o maior destino mundial de investimento direto estrangeiro, com todo o exotismo institucional de partido único, de tirar o WhatsApp do ar, na véspera do. Eu estive lá agora. Eu tiro o WhatsApp do ar, quando eles acham que tem um surto de espionagem, qualquer coisa, tiro o WhatsApp do ar, e é o maior destino consistentemente. É pelo acidente dinheiro. É porque lá estavam crescendo a 14 e a crise arrebentou com a China para crescer só 6,5. E aí era para lá que o dinheiro vai. Essa bolha imensa de dinheiro que está sobrando no mundo, porque ainda estão estagnados, Europa, Estados Unidos, Japão, embora haja certo crescimento na margem, na iminência de fechar uma janela de ouro que o Brasil tem há 8 anos, caminhando na direção oposta. Juros internacionais negativos e a gente aqui fazendo bobagem internamente. Então, a segunda grande questão, só em ordem de apresentação, é o desequilíbrio externo. Na hora que o Brasil crescer os 2,4% no ano que vem, em cima de 9,2% de queda acumulada no período, se nós estamos repondo uma fração minúscula do que perdemos recentemente, o Brasil imediatamente apresenta um desequilíbrio estrutural nas suas contas de manufaturados com o estrangeiro. No último ano que nós crescemos 2%, com a Dilma, foi 124 bilhões de dólares o desequilíbrio no segregado de manufaturados. Por quê? Nós estamos alimentando a ilusão de pagar computador, carro, eletroeletrônica, novos materiais, química fina, meio de diagnóstico médico moderno, por exemplo, com soja, minério de ferro e petróleo bruto. Essa conta não vai fechar jamais, e esse é um impedimento estrutural. Se essas coisas forem verdadeiras, nós estamos caminhando para o terapeuta, né? Ela vai soltando aos outros. E, por fim, a questão do desequilíbrio fiscal, que tomou a centralidade correta com que o professor Nishimura brilhantemente nos brindou nessa manhã. O desequilíbrio estrutural da conta brasileira não tem precedente. Não tem precedente. Nesse ano, 12 meses, nós estamos passando, no déficit primário, de 178 bilhões de reais. Nunca houve nada parecido. O petista, por exemplo, vocês podem dizer claramente que quem está produzindo déficit é o temerário. É o temerário. Por quê? Porque não conseguem eliminar as desonerações que estupidamente a nossa Dilma fez e estão incrementando as despesas na margem, mas não é só na margem. O senhor Michel Temer deu 41% de reajuste para as grandes corporações na véspera da entrada em vigor da emenda 95. Vamos ter clareza disso. As grandes corporações, os juízes, os promotores, essa chibata moral, né, que quer fazer política no lugar dos políticos do Brasil, se deram um aumento de 41% na véspera de entrada em vigor da emenda 95. Mas, enfim, o fato é que nós precisamos discutir essa questão fiscal com centralidade. E aí, de novo, evidentemente que nós temos que olhar isso com inteligência para depois apurar a delicadeza das dificuldades políticas. Mas primeiro a inteligência tem que apontar. E uma das claras evidências é de que o país não vai resolver o desequilíbrio estrutural da sua conta pública pelo lado da despesa. Isso é bom, é ruim? Não estou dizendo isso. Eu estou simplesmente fazendo uma constatação. Menos por aversão dos políticos, que é absoluta, né, acordo de privilégios, de benefícios, etc., e mais porque existe um brocardo constitucional e quem guarda a sua vigência erga omnes e intransigente, que é o judiciário, que diz assim, que é irretroativa qualquer providência da lei, mesmo da Constituição, que tira direitos adquiridos. Quem examina que isso quase são direitos adquiridos? É um juiz, vende uma sentença, um desembargador vende uma sentença, e a punição para ele é a aposentadoria compulsória com salário integral, inclusive ajuda de custo para a moradia. Aí, se o governador não paga, ou baixa o decreto, ou o presidente da República não paga, é desobediência e a lei vai mudar.
Então, evidentemente que nós temos que colocar 100% das despesas públicas em política. Eu não tenho aversão nenhuma a isso. Bom, a história um pouco demonstra que eu não tenho um dia de déficit. Já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda do Brasil. Nunca pratiquei um dia de déficit público na minha carreira. Circunstâncias me ajudaram, mas eu velei por este valor. Agora, se nós não colocarmos em perspectiva também a questão da receita pública, a inflação é a única saída selvagem que resolve o problema de forma despolitizada e ela está aí se armando. Eu não tenho a menor dúvida disso. E há caminhos para mexer na receita pública só mexendo em caricatura. Eu digo, comovidamente, só mexendo em caricatura. Por exemplo, o imposto sobre heranças na República Bolivariana Popular e Democrática da América do Norte, presidida pelo camarada Franco, o imposto sobre heranças é de 40%. 40%. Na Europa é entre 32% o mínimo e 47% o máximo. Sabe quanto no Brasil o teto constitucional para imposto sobre heranças? 8%. Sabe quantos estados do Brasil cobram 8%? Este estado. Esse estado aqui cobra. E nós achamos equação política para fazer. O Rio de Janeiro quebrado, atrasando os funcionários, mandando notícia para o mundo inteiro do caos para 4. Explicação. Qual é a explicação? Segundo, só o Brasil e a Letônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Só o Brasil, na OCDE, o Brasil e a Letônia, país que é nunca ligado na União Soviética, não cobram. Qual é a explicação? Que companhia é essa? Por que não colocar isso em perspectiva? Eu tive a pachorra de calcular quantas pessoas seriam alcançadas por esse tributo no Brasil. 0,03% da população. 0,03%. 3 centésimos de 1% da população seriam alcançados por essa tributação. É praticável isso politicamente? Que é talvez a ponderação que se espera mais de uma pessoa que tem a paixão de querer governar isto. Eu tenho a paixão. Eu digo por quê? Porque o caos tem uma pedagogia muito fecunda. O Brasil tem caminhado a troletadas em momentos de aguda disruptura. Seja a equação do desmonte do modelo nacional desenvolvimentista nos ajudou a precipitar o fim da ditadura e a tragédia que nós tínhamos construído um consenso muito raso pela reinstitucionalização do país. Não tínhamos discutido a economia política, não tínhamos discutido as raízes estruturais do colapso do desenvolvimento brasileiro, que saiu do milagre econômico de crescer 14%, 15%, para depressões e superinflação. Isso, a nossa emergência era redemocratizar o país, redemocratizamos, nem os Sófocles, o maior dramaturgo, na minha opinião, da história da humanidade, se ele tivesse escrito a tragédia da morte do Tancredo no dia da posse, eu ia dizer, peraí só, pegou pesado, né? Isso aí ninguém vai acreditar não. Mas é assim que aconteceu, nós redemocratizamos o país, o cara que sabia o que estava acontecendo morre no dia da posse. E quem toma posse com o nosso apoio, por causa da delicadeza do momento da democracia, é o Sarney. Isso é uma tragédia que aconteceu com o país. Mas depois nós tivemos outras tragédias, que foi o Fernando Henrique ter o poder do mundo todo, praticamente a carga tributária mais de 1% do PIB por ano de governo, e o Lula, que tinha a sociedade brasileira toda, pelo menos esmagadora, a maioria, comovida com a emergência de um operário extraordinariamente valoroso como ele, na presidência da República. Ambos, tragicamente, para o país, abrem mão de um projeto nacional para projetos de poder, para usufruir e surfar na popularidade justa, merecida, que cada um, por suas razões distintas, embora a matriz de um ciclo de consumo alto insustentável, tenha sido a explicação comum dos dois episódios. Por que eu digo que a disruptura tem esse poder fecundo para terminar, que eu quero ver, abusando daqui do tempo? É que nós vamos chegar, em 2019, com 23 estados da Federação Brasileira ilíquidos. 23 estados da Federação Brasileira estarão ilíquidos flagrantemente, inclusive São Paulo. Em toda a renitência de 32, São Paulo está na mão da União. E a resistência conservadora vai ter que fazer um trade-off. E o trade-off é assim: quer esterilizar uma parte da dívida pública com inflação?
Porque nós estamos nos aproximando também de liquidez. A proporção dívida-PIB, eu não sei qual é o conceito de dívida líquida que você usa, mas esse conceito trivial que estão dando aí, ela se aproxima de 80% do PIB. Tá, Bruno? Pois é, digo, mas não é o que importa? Eu preciso aprender isso aí. Né? Depois, não sei que os jornais estão falando que a dívida pública com proporção do PIB, e o envelope está desenhado aqui também. A dívida bruta vai a 80, está se aproximando de 100. Porque em momentos de depressão econômica, o Brasil segue praticando uma das maiores taxas de juros do mundo, de forma absolutamente inexplicável. Eu fui passando aqui para o pessoal saber. Então, repare bem, o sistema financeiro de perceber precisa ver esta inflexão fiscal. Não há pelo caminho da despesa, porque a grande despesa, como demonstrado, é a Previdência, a grande despesa primária. Porque se você pegar a pizza do orçamento nacional, 48,2% do orçamento é serviço da dívida, 29% é Previdência e 21% tudo mais. Educação, saúde, infraestrutura, aporto, aeroporto, tudo mais. Evidentemente que, se você quiser, você tem que dar um conjunto das despesas que expressar o 48,2% na sua proporção, respeitados os contratos, etc., a intenção aqui é essa, e 29% é Previdência. Sendo que nos 29% da Previdência, não só por uma questão moral, de exigir sacrifício proporcional de quem pode dar mais, mas o número é grave, professor. 1,8% dos beneficiários da Previdência Social, especialmente do setor público, políticos, magistrados, promotores, etc., também forças armadas com uma certa dimensão, 1,8% levam 23% do benefício. Só que isso é inalcançável pelo tal estado do direito adquirido. Então, não há como, no curto prazo, você deslindar isso a não ser por esse movimento na Receita. O que, volto a dizer, não nos absolve, com perspectiva crítica, 100% das despesas brasileiras. Por quê? Porque também é simbólico. Você não pode pedir sacrifício de ninguém com 51 milhões de reais dentro de mala numa sala de um apartamento em Salvador. Como é que pode? A população não faz a conta. Ela faz no simbólico a conta absolutamente justa. De, pô, vai me cortar 10 reais no meu salário mínimo, esse bando de vagabundo, todo dia mandar notícia pela televisão da roubalheira que tem mala, cara, 51 milhões de reais, em plena Lava Jato. Sendo que o Gedel foi ministro do Lula. Sendo que o Gedel foi vice-presidente da Caixa Econômica da Dilma. E nós obrigando a meninada da Uni, da turma toda, para defender o indefensável. Eu estou falando isso com mais desse agora, porque eu vi o Lula nessa caminhada pelo Nordeste, falando com o Renan Calheiros. Não é razoável isso. Agora o PT resolver fazer uma ginástica institucional maravilhosa para defender o mandato do Aécio Neves. Francamente, né? Eu tudo bem. Não vou vender algo para ser presidente do Brasil, e é por isso que eu entrei. Acrescento mais, aí já sem a caricatura, pela agora a caricatura é pelo inverso, que o Brasil deveria introduzir uma CPMF de 0,38 de alíquota, partilhada com os estados e municípios. E aí o desenho político é esse. São 4 atenuantes para a lógica de impasse do presidencialismo brasileiro. Primeiro, propor como conjunto de valores na eleição. Portanto, correr o risco de perder voto para tentar que o mandato seja constituído não ao redor do fulano e do Beltrano, como salvador da pátria, mas do fulano e do Beltrano com um conjunto de ideias o mais simplesmente explicável possível para a população entender. De maneira que, se escapar da crítica do adversário, é porque o povo estará constituindo um caminho razoavelmente inteligente e não meramente emocional e populista para a Constituição. Segundo, todos os presidentes do Brasil, sem faltar nenhum, inclusive especialmente a caricatura Collor, se elegeram por pequenos partidos, sendo o último que foi eleito por um partido grande, relativamente, não tinha a hegemonia solitária, que foi o Juscelino. Todos os outros se elegeram por pequenos partidos e tiveram maiorias, para não dizer unanimidade, naqueles 6 primeiros meses a um ano. São maiorias inorgânicas, despolitizadas, pouco críticas, porém, o conteúdo plebiscitário do presidencialismo dá a todos os que conseguem a proeza de se eleger de populismo, etc., etc.,
esta maioria inorgânica e despolitizada. Se você, então, propuser na antecedência e aproveitar os 6 primeiros meses, vai atenuando a lógica de... Terceiro, negociar. Porque negociar é preciso. O problema do Brasil é que nós estamos desmoralizando a negociação com um tipo de linguagem, que é a compra, o suborno, a fisiologia, o loteamento do Estado Nacional Brasileiro para a quadrilha de marginais, que é a prática que o Fernando Henrique introduziu e que o Lula achou que era um jeito, porque senão também não governava. Isso é mentira. Isso é mentira. O Itamar Franco governou sem isso. Teve problema? Teve dificuldade? Desculpa. Se quem não quiser ter problema de dificuldade, escolha outro ramo, porque é insalubre a presidência da República do Brasil, né? É insalubre. Só para vocês terem ideia, na redemocratização elegemos 4, derrubamos 2. A redemocratização, já tem um suicídio, já tem renúncia lá para trás, já tem golpe de Estado. Essa é a nossa história. Portanto, quem conhecer a história não pretenda ser se não souber que é insalubre e arriscada a tarefa. Então, negociar. Este momento, me perdoem insistir, é mágico. Se o presidente da República propuser uma saída, se o presidente da República colocar a emergência do primeiro momento e convocar o desenho por onde o atacado possível de abordagem dos partidos e dos políticos no Congresso, é a política de governadores. Essa é a tradição brasileira. Você imagina, pouco interessa o governador que se eleger em São Paulo, se o presidente da República disser, olha, o senhor está pagando 13% da sua receita corrente líquida para o serviço da dívida, e eu vou fazer um swap, em que vou trazer o seu fluxo de dívida para 7%. Esses 6% aqui vou swapar, vou contabilizar no fim, mas você vai entrar aqui numa dinâmica que o Estado de São Paulo vai redesenhar comigo o Pacto Federativo. Nós vamos aprovar uma CPMF 038, nós vamos aprovar um imposto sobre herança de 20% e nós vamos aprovar um imposto sobre lucros e dividendos que, enfim, seja em linha aí com o mundo, menos o risco Brasil, e vai ser distinto. O setor financeiro vai pagar mais. E vamos estabelecer uma progressividade mais razoável do imposto de renda e vamos tentar desonerar o consumo popular, as tributações diretas, ao máximo, desonerar o processo produtivo dessas contribuições numa proporção razoável. Este trade-off aqui, acredito, concretamente, é possível de se viabilizar, dado o explosivo caráter de disruptura que a própria elite brasileira começará a perceber que haverá ataque especulativo contra o real, ainda no ano 18. Nós teremos uma taxa de câmbio querendo sair de novo do padrão. Eu conheço o velho filme, vamos ver se eu tenho razão no ano que vem. E, por fim, introduzir aquilo que já está na Constituição brasileira de muito tempo, que é trazer o povo para a jogada. Plebiscitos e referendos, persistindo em impasse dessas questões, já anunciado não como vendito o antagonismo ao Congresso, mas como uma fórmula de libertar o Congresso de um conflito distributivo que basicamente é assim. O ferido, o interesse ferido, é ativo, organizado, informado, chega perto da gente, e o beneficiário é difuso, atomizado, desorganizado, não se reúne, porque a vitalidade da sociedade civil brasileira é maravilhosa, mas como não tem projeto nacional, balize os contras e os a favor, nós temos uma sociedade civil extraordinariamente organizada ao redor de uma agenda fragmentária. Quem quiser conhecer a agenda dos atingidos por barragem, entra no Google e vai saber com detalhes qual é a agenda dos movimentos atingidos por barragem. Conhecemos a agenda da CUT, da Força Sindical, movimento feminista, movimento étnico, os movimentos, enfim, todas as expressões da sociedade, mas não tem o sindicato do interesse público, não tem a associação da defesa do Brasil, isso não tem. E é a política que está falhando. Obrigado pela sua atenção. Eu gostaria aqui de parabenizar o Ciro, o Shimura, brilhante exposição. O Ciro, graças a Deus, não perde aquela coragem, e isso é o que faz bem ao Ceará, essa coragem que o Ciro sempre expressa para enfrentamento desses problemas todos. E, sem dúvida nenhuma, é um quadro preparado para o Brasil, pela experiência que tem de vida política e também administrativa. O Ciro já governou grandes embates, e aqui no Ceará, essas transformações que você ontem me confidenciava que o Mauro vive lhe aconselhando a conhecer, e você quer saber o que é que acontece no Ceará, não pense que não foi fruto dessa coragem, desse travamento de embates constantes, para privilegiar um ponto que, tanto na sua apresentação como na dele,
eles colocaram como fundamental o ajuste fiscal. A gente acaba de ouvir do Ciro que, na sua trajetória, nunca trabalhou com déficits. Ou seja, nunca gastou mais do que o que arrecadava. Esse conta é simples. É na família, é nas empresas, é no Estado também. Né? Outro ponto importante aqui de ambos, né, para a reflexão das perguntas, é que esse embate tem que ser construído a solução na política. Não tem como construir essa solução desses caminhos fora da política. Agora, como ele colocou, né, não pode ter um embate com essas pessoas que traiçoeiramente nos representam no Congresso Nacional e estão lá muito mais para fazer negócio, como muitos nomes que ele aqui citou, né, e que realmente não tem nenhum compromisso, nem espírito público para estar lá nos representando. É preciso que esses representantes, além do desprendimento, da retirada do ódio nessas questões, tenham um compromisso e espírito público, como o Ciro, aqui no Ceará, vem demonstrando dessa trajetória vitoriosa política dele. Né? Eu também gostaria aqui de colocar que, apesar de ser mínimo o efeito, mas eu acho que tem uma coisa aqui na política do Ceará que nos ajudou a transformar e que foi pedagógica, foi a questão ética, a questão moral, né, Ciro? Eu acho que os líderes do Ceará, que governaram o Ceará nos últimos 30 anos, tiveram tolerância com a questão moral. Pode ser pequeno no processo de ajuste, a representatividade desses efeitos, mas ele é bastante pedagógico. A gente não pode abrir mão da pedagogia do exemplo nesse país. Acho que o Ciro está correto, assim como o Chimura colocou, que o caminho, acho que é pela receita e pela inteligência da gestão do custo. Eu, francamente, não gostaria de ver que esse ajuste do país vai passar pela questão do aumento de inflação. Já se fez isso no país no passado, e a gente sabe muito bem quanto é o preço desse processo via um aumento de inflação. Né? Provavelmente aí tem que se descobrir qual é o nível de tolerância com essa taxa de inflação, para que a gente não possa comprometer também um crescimento econômico que possa fazer um crescimento de riqueza. Lógico que imediatamente tem um processo transitório que não tem como se sair disso, como o Ciro colocou muito bem, e é a contribuição da sociedade com mais algumas obrigações nessa carga tributária. Não vamos sonhar que sem um aumento, como ele colocou, né, de um ITCD, uma obrigação maior com o patrimônio do país, com os impostos, mesmo sobre dividendos, né, e também com a provável que acho injusto, também gostava da CPMF. Acho que a CPMF é um imposto que não tem tanta resistência, porque ela distribui essa carga com todos na proporção da riqueza que todos têm para contribuir com alguma coisa nesse percentual. Então, eu queria dizer, Ciro, que se a gente não encontrar um caminho de crescer essa receita rapidamente, pela essa inflexibilidade e rigidez dos custos, realmente a gente vai viver um impasse. E queria, encerrando as colocações, ouvia que essas pessoas aqui gostariam que você respondesse a elas para a gente fazer com que o Brasil trilhe o mesmo caminho do Ceará. Mas eu finalizo dizendo que o Ceará só trilhou essa caminhada porque ele tinha um projeto, tinha líderes que agregaram a sociedade para fazer essas transformações. Nós fizemos essas grandes transformações sem ódio, com muito desprendimento, mas também com muita ousadia e coragem. É por isso que o Ceará ocupa esse status hoje no Brasil, né? E eu acho que me deixa muito feliz, porque eu cresci, né, com os preconceituosos em relação à região que a gente vive, dizendo que tudo de ruim acontecia aqui. Eu não me esqueço lá acho que era o artigo 18 da SUDEI, né, que foi tão criticado, porque foi sempre usado pela imprensa do Sul de forma malversada no Nordeste do Brasil. E hoje, alguns anos depois, não é o Nordeste que está dando essa contribuição de malversação na gestão pública brasileira. Com certeza, esses problemas estão fora da nossa região. Porque dentro dessas avaliações, né, sobretudo da academia, o Nordeste hoje desponta com outra relação
em relação ao momento atual do Brasil como exemplo, e não como problema. Mas é uma região que ainda é problema e que precisa de um projeto de país para sair desses níveis de pobreza que se encontram. Então, as perguntas vão ser encaminhadas ou... A gente vai passar com o microfone agora. Então, Luiz Carlos, bloco de 3. Heron, Reno. Depois chamo mais 3. Bom dia a queria todos. Só fosse objetivo. A expulsão já foi dos apresentadores. Façam realmente uma pergunta objetiva. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos Parque Castro, sou engenheiro mecânico, contemporâneo aqui do nosso secretário Maia Júnior. Fomos contemporâneos também na Universidade do Ciro. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho do que eles, uns 2 ou 3 anos. E atualmente eu estou aposentado, trabalhei mais de 20 anos no Banco Central do Brasil e hoje presido o Partido Comunista do Brasil aqui no estado do Ceará. Ciro, eu queria colocar só uma questão que eu achei brilhante a sua intervenção, também a professor Shimura. Temos algumas divergências em relação a que o companheiro da Fundação Getúlio Vargas colocou. Me identifico muito mais com o discurso do Ciro. E eu acho que tem uma questão preliminar, que eu acho que vocês podem depois abordar ao discutirmos o projeto para o Brasil. O que é que nós queremos para o Brasil? Eu acho que é isso. Nós temos que acabar com esse negócio, concordo perfeitamente, de coxinhas e mortadelas, e travar um amplo debate na sociedade, envolvendo os trabalhadores, a intelectualidade, o mundo empresarial, a academia. O que é que nós queremos no Brasil? Nós queremos que o Brasil continue sendo um país de segunda categoria, refém de políticas estabelecidas além de fronteiras, ou o Brasil, pelo seu território, pela sua população, pelas suas riquezas, tem condições de se desenvolver e se tornar uma nação que possa participar do mundo de igual para igual com as outras grandes nações. Ou queremos isso ou queremos ser um sócio menor do que acontece aí, subordinado? Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que definir. E se nós queremos ser alguém forte, eu não conheço nenhuma nação forte no planeta que tenha se tornado forte dispensando um Estado Nacional forte que defenda a sua economia, as suas empresas, o seu mercado interno, que investe em educação, ciência, tecnologia, inovação, que tenha políticas públicas que garantam que esse país vá para frente. Isso não existe. Não foi assim na França, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, nem na China. Acabei de presentear o meu amigo Maia Júnior com um livro aqui de uma economista italiana que trabalha na Inglaterra há muitos anos e trata do Estado empreendedor. Ela não defende um Estado intervencionista. É uma economista que defende a economia capitalista, mas percebe isso, a importância. Então eu gostaria que os dois palestrantes se colocassem, porque essa é a questão fulcral. Qual é o projeto que nós queremos para o Brasil? É ser subordinados ou nós queremos ser realmente um país que tenha intervenção no planeta de forma altiva e soberana? A segunda pergunta. Bem, a segunda pergunta, o Heron, depois os palestrantes respondem em blocos, três perguntas. Eu queria dar bom dia a todas e a todos. Vou ser um pouco objetivo. Sou vereador, médico, tenho um pouco de economia e queria parabenizar o doutor professor Shimura pelo brilhante apresentação e pedir para a Vossa Senhoria que considere também não só o crédito e o técnico, considere também o custo Brasil nas suas próximas explanações, saber quanto é que custa esse país, E já falar para o competente grande Ciro Gomes, corajoso,
Ele foi muito honesto quando ele falou: quando é que você vai exigir das pessoas tirar R$10 se o que ela ganha lama de corrupção? Agora, sim, aproveite o seu modo da campanha, presidente, para falar que Vossa Senhoria teve coragem de colocar Michel Temer, já denunciando, né, como o chefe da quadrilha. E o vosso irmão, quando era ministro, teve a coragem, o desprendimento do cargo, eu assisti ao vivo do Congresso, colocar aquele bandido do presidente do Congresso na época, Cunha, como achacador, vários achacadores. A coragem de vocês, eu não estou vendo nas mídias. Eu estou preocupado porque o efeito caçador de Marajás, do Collor de Mello, ganhou a eleição naquela época. E eu estou agora preocupado com o efeito Bolsonaro. Um lunático que está ganhando nas grandes mídias sociais com a história de que é o mais honesto do mundo. Apareceu o mais honesto que é o Lula agora, que é o Bolsonaro. Então, eu pediria para Vossa Excelência que trabalhe esse mote da sua coragem e da sua probidade. Eu estou preocupado porque pode se passar na mídia e Vossa Senhoria vai fazer a sua campanha baseada em aumento de imposto tipo CPMF. Estou preocupado. Eu queria que Vossa Excelência levasse para o mote de que vai acabar com esse custo do Brasil, acabando com a corrupção. Bem, Reno, a última pergunta do primeiro bloco. Bom dia, eu sou advogado aqui do Ceará. Ao professor, eu queria perguntar, eu não acredito em processo evolutivo histórico, antropológico da sociedade, em renúncia de prerrogativa de nenhum grupo social ou de nenhuma liderança política. Ele renunciar por si só, se não for por uma pressão de outro grupo, renunciar a um privilégio ou prerrogativa na liderança da própria sociedade. Qual seria, por que o Brasil não consegue eclodir esses privilégios do sistema financeiro, dos bancos, do potentado, do grande patronato, utilizando, como a gente já chegou no caos social, que inclusive está levando até a unidade da classe política como formiga dentro d'água, que se une para não se afogar todo mundo. Por que a gente não adota o modelo espanhol, o Pacto de Moncloa, onde todas as lideranças políticas, econômicas e sociais, com responsabilidade, sem olhos, se senta na mesa, compartilha os problemas, compartilha os horizontes e decidem um planejamento moderno para o Brasil, afastando o fascismo que contamina tanto a esquerda como a direita do Brasil desde o seu descobrimento. O fascismo no Brasil não é um instrumento meramente da direita. O fascismo é ambidestro, tanto dos sindicatos que defendem seus umbigos por mero aumento salarial e vantagens sinecúrias, como também os patronados por potentado quando defendem seus privilégios e a elevação da taxa de juros. Eu queria... essa reflexão que eu queria que o senhor fizesse. Para o meu conterrâneo e meu candidato a presidente, Ciro, apesar de ter uma história toda pautada no PT, na época o PT era um conglomerado de indignação que irresponsavelmente abortou toda uma história, como presidente Ciro, ministro Ciro, como é que a gente faz resgatar, por que a sociedade não está na rua? Por que o movimento estudantil não está na rua? Por que o sindicalismo não está na rua? Por que ninguém protesta? Está toda a sociedade brasileira, tanto a beneficiada como a atingida, não está protestando contra Temer ou contra a política econômica ou contra a liquidação do seu patrimônio nacional. Muito obrigado. Bem, agradecendo a plateia, passo a palavra agora ao Ciro,
logo depois ao Shimura, até para ir fazendo aqui um efeito cruzado. Né? Primeiro ele falou, agora você vai ser ouvido. Eu tenho andado nisso, propondo um acordo de método. Quando eu denuncio esse falso dicotomia que vem do provincianismo da disputa de São Paulo. É reciprocamente conveniente ao PSDB e ao PT de São Paulo reduzir o Brasil essa disputa entre eles, que foi conveniente para eles até o presente momento, e isso vai responder inclusive a pergunta do Reno no fim, mas eu chego lá especificamente. Então, se nós tivermos um acordo, por isso que uma fala lúcida como a do Shimura, que bota os números, etc., propõe um debate que tem uma premissa metodológica, senão ficamos assim. Um diz, o tempo está bonito, o outro diz, de fato, o verde é uma cor interessante. Que é mais ou menos, caricatamente, o que está acontecendo no Brasil. Então, um monte de frase feita, de politicamente corretas, audíveis, que vão simplificando grosseiramente o debate e semeando o próximo ciclo de frustração. E isso explica, por exemplo, Bolsonaro. Então, ainda não estou preocupado. Acho até que, nesse momento, presta um bom serviço à pátria brasileira. Posso explicar isso mais a miúde, mas basicamente são problemas da direita do país, se dividindo, e é um problema que o povo brasileiro vai ter que fazer a catarse nesse momento para que na eleição o voto seja uma coisa pensada, seja uma coisa utilitária, que é o voto de protesto, se manifestando agora é melhor do que chegar lá na data da eleição, você eleger um presidente para protestar. Eleger um presidente para corrigir as coisas, para tentar reunir a sociedade brasileira. E aí, se for, por exemplo, o método, se for correto, que temos um problema de endividamento exacerbado do setor privado, se o problema do equilíbrio fiscal é ter esse conteúdo de disruptura tão dramático como tem de fato, e se o país tem um desequilíbrio nas suas contas externas e ciclicamente faz o stop and go, né? A gente cresce, quebra, e a quebra vem na desvalorização do câmbio, nominagem de inflação, que a gente atira com taxa de juros e infla o passivo do país, que derroga a questão fiscal. E isso é um ciclo que já vimos com o Fernando Henrique, vimos agora com a Dilma, e temos que tentar evitar que ele se aperfeiçoe. Isso, então, indica claramente a terapêutica. Primeiro, o Brasil precisa de um projeto, porque, aparentemente, o espontaneísmo individualista do mercado não tem equação para essas coisas. E, pelo contrário, está até apanhando feio. Né? Segundo, se você precisa do projeto, ele tem que ser nacional. Por quê? Porque as condições de empreender não são globais, ao contrário do mito neoliberal afirma. As condições de empreender são intrinsecamente nacionais. Vamos falar 3. Taxa de juros e personalidade do capital. O Brasil com a maior taxa de juros do mundo e o mundo com taxa de juros negativa. Qual é o venture capital que existe para financiar um jovem empreendedor brasileiro? Nem a palavra em português. Nem a palavra em português tem. Portanto, a Apple não teria nascido no Brasil. É uma ideia extraordinária, não teria nascido, porque é um tipo de capital que nós não conhecemos aqui. Terceiro, a escala. A China, invariavelmente, apresenta um bem ou serviço para competir no mundo, fora a manipulação da taxa de câmbio, com escala tão gigante que é mais barato do que custa produzir a mesma coisa em pequena escala. E a escala é uma variável imediata da distribuição de renda que o país tem. Nós temos a pior do mundo, e nossa economia é uma economia de pequena escala. 7 em cada 10 empregos são germinados em pequena empresa. Mistura as 3. Empreendedor globalizado procurando um consumidor despolitizado, que tem renda apertada e quer consumir o bom, bonito e barato. E esse bom, bonito e barato vem de atraso tecnológico, pequena escala e estrangulamento do financiamento, que é a nossa característica aqui. Então, vamos entender racionalmente, o nacional se impõe por aqui. Terceiro, desenvolvimento. E aí é uma coisa que eu quero provocar. O Brasil não tem nenhum compromisso com o crescimento econômico, muito menos com o desenvolvimento. Temos clareza. Nós tentamos substituir o entrechoque arriscado da política por um despotismo esclarecido que pensa que vai botar a economia política do país num piloto automático. Então, quando se deu a crise de 99, o Armínio Fraga inventou câmbio flutuante, inflation target, que tomou o nome de meta de inflação, e superávit primário, independentemente de qualquer coisa. Portanto, crescimento econômico do Brasil é efeito colateral. Estou falando que é revogar isso aqui, mas nós temos que colocar o desenvolvimento como objetivo e administrar as tensões, riscos, né, e custos dessa decisão. E por onde crescer? Para mim, parece claramente que o país tem que experimentar, imediatamente interromper o ciclo de desindustrialização que estamos vivendo,
Isso tem a ver com taxa de câmbio, tem a ver com juros, tem a ver com mecanismo de financiamento, tem a ver com proteção das assimetrias competitivas, etc, etc. Está. Mas tem a ver com um processo de industrialização forçada. 4 blocos saltam aos olhos, não por essa eleição de campeões nacionais, deu nessa merda de Joel Batista e sua quadrilha. Né? Aqui é o seguinte: petróleo e gás, bioenergia. Qual é o sentido? Qual é o sentido de um país como o nosso exportar petróleo bruto barato e importar gasolina, querosene, derivados em dólar? Então, verticalizar isso, porque já tem institucionalidade para isso, o dinheiro é relativamente simples de juntar e nós temos tecnologia para isso, praticamente o ciclo inteiro dominado pela Petrobras, enquanto não acabam de destruir. Segundo, o complexo industrial do agronegócio. A agropecuária mais agressivamente competitiva do planeta importa 40% dos seus custos de produção. Por pura prostração. A Petrobras tem 3 fabriquetas de fertilizante e abriu uma quarta, então já venderam essa quarta para fechar. E vão vender as outras 3 se a gente deixar, para fechar. Porque escala, não sei o que, está vem de fora, oligopólio, etc. Terceiro, complexo industrial da saúde. Meus conterrâneos, a União Federal, o Brasil, esse ano vai comprar 17 bilhões de dólares do complexo industrial de fármacos, próteses, cama de hospital, enfim, bengala, vai comprar do estrangeiro. 70% disso a patente está vencida. Você que o Instituto Fulerati de Engenharia Reversa bota para funcionar em Irauçuba. Bota para funcionar em Irauçuba porque a compra governamental distorce a lógica do mercado solto, protegido pela OMC. O Eusébio é alta linhagem, estou falando de coisas simples. Você produzir cadeira de roda, próteses simples, etc, etc. E, por fim, o complexo industrial da defesa, que não é trivial, mas estamos falando de microeletrônica, falando de foguetes, produção nuclear, novos materiais, e nós já estamos gastando 2 dezenas de bilhões de dólares. Outro dia, professor Termino, o Brasil fez uma licitação e a China ganhou a licitação para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Um vexame tão grande que nós tivemos que correr com isso para baixo do tapete, cancelar uma licitação e tal. Porque onde nós chegamos. E aí, Renan, a questão básica é por que o povo não está na rua? Vamos nos colocar na cabeça do nosso povo. Aconteceu recentemente uma eleição presidencial, metade mais um pouquinho votou numa pessoa que foi caçada na esteira de uma denúncia generalizada de corrupção, de geladoeira, não sei o que e tal. Eu não sei que aqui uma mulher honrada. Falando da cabeça do nosso povo, a narrativa é que ela foi caçada, não foi por negócio de pedalada fiscal, foi porque e papapá. E a outra metade, menos um pouquinho, votou num cara que afundou no escândalo com componentes de vulgaridade. Então, isso é a cabeça do povo. Eu vou para a rua, do lado dessa gente, os artistas quiseram fazer uma coisa sem político. Inventaram uma agenda completamente mistificadora, com o despotismo esclarecido, de eleição direta. Eu falei, rapaz, vamos mentir para a população. Qual é a chance do Congresso como esse abrir mão do seu poder e convocar uma eleição direta agora? Não, mas isso pega bem para o povo. Rapaz, vocês estão pensando que o povo é imbecil. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho disciplina, eu vou dizer, ok, nós estamos todos para a eleição direta, mas eu não acredito que vai acontecer. E, evidentemente, ninguém acreditou. Então, uma série de abusos contra a opinião pública. O único foi agora. Solta uma nota, se solidarizando com a Aécio, a questão da intempestividade do Supremo, e apresenta um pedido de cassação do Aécio. Bota isso na cabeça do povo. Nós bacharéis de direito, tudo bem, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está elaborando pela margem, há algum tempo, é um estado de anarquia que nós estamos vivendo, um general fala merda e não é bonito, e o tribunal faz merda e tudo bem, tem que ser que mandam, e etc, etc. É um estado de anarquia que nós estamos vivendo e o povo está olhando. O povo está olhando porque não acredita nas mediações. Essa é a grande questão. Mas o povo está votando. Quando a gente olha as pesquisas, ainda que elas sejam precárias, não é o voto nulo e branco que cresceu no país. As pessoas estão tomando posição. É o Lula, o Bolsonaro, é a Marina, o Aécio, eu, não sei o quê. Ou seja, ainda há, aparentemente, uma crença no sistema acessal. Se a gente tiver mínimo de responsabilidade, a gente reorganiza essas energias. Professor Shimura. Bom, eu vou começar falando do doutor Renan. Eu acho que o Brasil, sentar para conversar, a primeira dificuldade da classe política, como eu já tinha colocado. Agora, o Brasil é um país muito mais complexo do que a gente imagina.
Quando nós falamos do welfare state, do bem-estar social europeu, ele é muito diferente do motivo simples. Lá, você tem quase que um mútuo dentro da sociedade. Um continente cuja renda é muito mais igual, muito mais próxima, o sujeito que paga o setor de saúde para a saúde pública, ele pode ser usuário daquilo se tiver um azar de contrair uma doença mais séria. Se ele não contrai, ele financia quem contrairá. Então, no setor de saúde chama mútuo. Então, é uma sociedade em que existe essa troca. O Brasil é uma sociedade em, por exemplo, saúde, quem financia não usa e quem usa não paga. Como é que você vai negociar com uma pessoa que não recebe, que paga? Eu ouço vários colegas, amigos, criticando porque aqui a carga tributária é muito alta, ele não tem serviço nenhum, saúde, educação, que não usa. É natural, mas também aqui tem um salário que não teria em outro lugar do mundo, tem uma condição de trabalho que teria em outro lugar. É um equilíbrio que se criou aqui, para o bem ou para o mal, que é esse aqui, que existe. Então, é um país, que eu não tenho dúvida, extremamente desigual, um patrimonialismo arraigado. Então, nós temos programas sociais aqui, que são ditos sociais, mas tem uma turma se completando em cima dele. Pega o FIES, qualquer programa que pegar, tem gente se completando. Esse é que põe força nesse sistema. Então, eu vou contar rapidamente um caso da dificuldade que tem nesse país. Eu, certa feita, eu fui pegar um voo no Rio e para São Paulo. Pegar um voo, o voo era 8h15 da manhã, perdi o voo, cheguei um pouco em cima da hora, cheguei 10 minutos atrasado, tive que transferir a passagem por horário. O seguinte, 8h45, 9 horas, sei lá. E a moça da companhia, o rapaz da companhia aérea, me disse: não, só tem que ir no balcão trocar sua passagem. Eu fui lá trocar a passagem. R$1.800 para trocar a passagem do avião. Eu fiquei indignadíssimo. Eu tinha pago R$700 para a passagem de ida e volta. Eu disse para a moça, humilde, uma moça, coitada, estava lá, explicaram para ela o que ela tinha que dizer, R$1.800. Eu não quero comprar a minha passagem, é só trocar o horário. R$1.800. Eu falei assim: olha, eu sou jornalista. A senhora se incomoda de fazer uma entrevista? Eu quero botar isso. Eu tenho a revista Conjuntura Econômica, quero fazer uma matéria sobre isso. Pô, constrangidíssimo, evidentemente, eu disse: não posso dar entrevista. Não posso dar entrevista. Aí eu perguntei a ela o seguinte: eu preciso dar entrevista. Eu vou repetir tudo que eu falei. Eu só peço para a senhora falar um pouco mais alto, que eu estou gravando aqui no meu celular. Você não vai estar dando entrevista. Aí ela ficou realmente apertada. Ela disse assim: me desculpe, mas o senhor poderia falar com o meu gerente? Naturalmente, problema nenhum. Aí eu olhei de longe, ela lá conversando com o gerente dela, e o gerente voltou e perguntou assim: o que eu posso ajudá-lo? Eu disse assim: pois é, eu quero trocar o horário do voo. Ele disse: o senhor se incomoda de pagar R$80? Que é a tarifa. O que eu imaginei, o que eu comecei a pensar? O seguinte: a sociedade que a gente vive hoje, a gente não tem apoio do setor público, não tem interesses difusos, então estão deixados de lado. Então você tem que arrumar alguém, algum grupo de pressão de poder, para se contrapor aquele grupo de pressão. Então eu vou a qualquer organização que eu sinto que eu sou maltratado, que tem algum problema, eu tenho vontade de apresentar aqui, ó, tenho assinatura do Globo, sobre seguro-saúde, não sei o quê, para ver se comove o sujeito, se expôs. Aí eu tenho medo. Você não tem que recorrer. Você está você acaba criando uma estrutura disfuncional do setor público. Certo? Então, em linhas gerais, era esse o caso. Doutor Heron, sobre a questão do custo do Brasil. Eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil, que o ministro Gomes colocou de uma forma, que é a questão do juro real no Brasil. É um juro enorme, é um juro que chega a ser esforçante. Então, eu falo sempre o seguinte: quando a gente começa a discutir o que tem no Brasil que é jabuticaba,
porque muitos tentando defender a reforma da Previdência, pelo motivo que tem, a necessidade, o impacto fiscal que ele tem, aí, atrás de justificações, disse, não, mas a experiência internacional é assim. Por quê? Então, jabuticaba. Mas tem várias jabuticabas aqui no Brasil. Eu dou uma, o juro real. O primeiro país do mundo tem 20 anos de juro real de 6% ao ano. E eu gosto muito do juros real de 6% ao ano. Inclusive, eu brinco com meus colegas que eu posso até me almoçar no restaurante melhor, se mais o juro real. Estou do lado do aplicador. Agora, esse juro real está aí por acaso? Não, tem uma lógica que reduz a inflação mesmo. Subiu o juro real, reduz a inflação. Agora, então é assim que funciona? Não. A gente tem que repensar o modelo de país, porque a discussão é mal colocada. O juro real resolve o problema da inflação, mas destrói o custo do Brasil. Eu tenho um colega que fez um estudo lá do IBRE, que fez o seguinte estudo, muito interessante. Pegou uma empresa de celular e observou o seguinte, as nossas ligações de celular são as mais caras do mundo. Aí ele levantou e falou, mais caras do mundo, vou começar a olhar se tem muita concentração de telefonia celular, comparou com os outros países do mundo. Não, aqui a concentração é baixíssima. Porque se comparar com outros lugares do mundo, é que são 4 operadoras. Então tá bom, não é isso, mas de repente eles fazem um cartel. Não é um cartel, é por aí. Bate na mesa, senta, faz o cartel. Olhou o lucro baixo em relação aos países do mundo, dos mais baixos do mundo. Qual é a explicação? Custo de capital. É um setor extremamente intensivo em capital. Veja a nossa planta elétrica. Caríssima a nossa energia elétrica. Como é que se explica isso com hidrelétricas, com uma planta espetacular, que a gente tem um país preparado para fornecer energia? Porra, intensivo em custo de capital alto, é o juro real alto. Como é que a gente discute? Aí eu gostei muito da colocação do governador Ciro Gomes, a questão dos mantras. Aqui ficam se repetindo mantra, ninguém faz conta, ninguém faz reflexão, copia de onde vem de fora. O país é muito peculiar, mas não somos só nós somos diferentes. A Índia também é um país extremamente diferente do resto, mas você ainda vai seguir o modelo dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da China. Não existe isso. Então, entendendo a sua realidade, cuidado com os mantras, tentando entender exatamente o que eles representam. E, por fim, a questão do Brasil-nação, a gente tem um problema seríssimo. Desde 1981, se a gente for pegar um levantamento histórico, o Brasil cresce em termos per capita, em média, de 1981 até agora, 0,7% ao ano. Então, não é coxinha, não é mortadela, não é salaminho. Não é... A questão é a seguinte, nós temos um problema sério de produtividade. Então, não tem governo que foi espetacular. É isso, o Brasil, nosso trabalho microeconômico nunca foi feito. Essa é a verdade. Desde que o Eduardo Cabral veio para cá, nunca houve uma atenção, tirando esforços, obviamente, localizados. Estou falando estratégico mesmo. Pensar o país estrategicamente, uma regulação estratégica, com incentivos corretos. O Brasil nunca fez isso. Por isso cresce 0,7%. Aí fica uma discussão, na minha modo de entender, patética. Entrar aquele ali foi melhor, o país está péssimo. Está péssimo o desempenho nosso. Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente consegue sair dessa armadilha? Não conheço nenhum país, o senador Ciro deu exemplo, que tenha conseguido isso sem trabalho. Sem trabalho, não há a menor possibilidade. Eu gosto muito de citar o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país que tinha uma dificuldade tremenda, era muito pior a renda per capita que a brasileira, etc. A Coreia do Sul, ela fez 2 gerações, sacrificou integralmente, porque esse negócio de estudar, trabalhar e poupar é chato para cachorro. É chato para cachorro. Então, ninguém gosta disso.
Tá certo? Agora tem que ter uma conscientização, ainda mais quando o sujeito nem tem talento para isso. E você botar aqui entre nós, estudar, nós estudamos, as pessoas aqui em geral têm uma facilidade com o estudo, vai estudar. Estudar tendo facilidade já é chato, sem ter facilidade é um desespero. Como é que você cria essa conscientização? Enfim, mas é isso. Agradeço as perguntas. Muito boa a resposta pelo primeiro bloco. E nós temos mais 3 inscritos aqui, o Arthur Bruno, pela ordem, o Ramiro e o último amigo lá, que se inscreveu antes do amigo aí. A gente pede só que as perguntas sejam objetivas. Muito bem. Parabenizar os dois. Eu fiquei preocupado, Shimura, eu queria que vocês aprofundassem essa questão. Eu sempre sou só curioso, eu não entendo de economia, só leio um pouquinho, mas pelo que eu já aprendi, o Estado ele se financia via inflação, você deu essa proposta que eu fiquei preocupado. É o jeito. Ok, não é a proposta, parece que é o jeito. É uma constatação assinada por feito. Pois é. Desfecho. Ok, tá. Me preocupou financiamento via dívida pública. Eu acho que, me parece que a nossa dívida é grande, mas também não é de atormentar, eu acho que não é, apesar de, de preocupar, mas não de atormentar. Você se financia com poupança, eu queria ouvir o Ciro, que sempre eu ouvi dizer que um dos grandes problemas do Brasil era a poupança pública. Queria que você aprofundasse isso, eu acho que é muito importante. E você financia via receita. Eu acho que não obrigatoriamente é só uma opção, você pode ter várias opções. Eu acho que, Ciro, queria que você continuasse com essa sinceridade. Eu acho que o que o Brasil está precisando é de um projeto de nação. Tá? E a coragem de dizer, eu acho que vocês não falaram dessas, eu acho que a Dilma caiu principalmente porque se temia a oligarquia financeira e midiática que ela aumentasse imposto. A CPMF estava lá, a proposta não estava preparada para em algum momento. E a oligarquia não queria que a crise fosse resolvida por aí. E eu acho que você tem que ter a coragem, sei que você tem, de continuar com esse discurso. O povo vai entender isso. O povo vai entender. Porque não é... Se você disser quem é que vai pagar mais, eu acho que isso é muito importante numa campanha política e numa campanha politizadora. Porque a campanha mistificadora, nós não precisamos de semideuses, não precisamos de demiurgos, não precisamos de salvadores da pátria, precisamos de um projeto e um líder corajoso para que as pessoas se engajem nesse projeto. Eu acho que esse é o grande objetivo dessa campanha que nós vamos ter, é as pessoas se engajarem e acreditarem no projeto. Então, eu queria que vocês aprofundassem essa questão aí da receita e despesa, que eu acho que isso é fundamental para que esse público aqui possa sair de forma mais esclarecedora do debate. Ramiro. Bom dia. Meu nome é Ramiro, sou servidor do Estado, da Fazenda, estou no momento da Secretaria de Finanças do José. Queria fazer uma colocação. O ex-governador Ciro colocou na exposição dele um possível pacto para sair do buraco do Brasil, sentando com os estados, vendo dívida, vendo CPMF, alguns TCD. Eu queria saber se nesse pacto também poderia ser arrolado a Lei Candir. A Lei Candir é de 96, ela objetivou alavancar a balança comercial do Brasil, mas em detrimento de queda de receita dos estados, que a União propôs ressarcir e até hoje não fez. Então, será que isso também daria para ver isso também? Sim, a minha pergunta é essa. Um amigo lá, último. Bom dia. Ciro e também o Shimura. O Shimura falou no começo da explanação dele sobre a questão dos impostos na agricultura, né, como seria difícil aumentar imposto lá. Mas existe muito subsídio lá. E nesse projeto nacional do Ciro, né, de reindustrialização, e se não seria o caso de mover esses subsídios da agricultura para a indústria,
tendo em vista que a agricultura nacional já é altamente produtiva, né? Faz sentido, por exemplo, um subsídio na Europa, porque ali os produtores europeus como os franceses, eles não têm a produtividade que já tem o brasileiro. E aí, para complementar, o Shimura falou na Coreia, tem um autor coreano que eu gosto muito, é o Shank Rajon. Ele escreveu Chutando a Escada e também Maus Samaritanos, né? E lá ele fala da experiência coreana, que, por exemplo, um coreano, na década de 70, ele censurava um vizinho que estivesse fumando um cigarro Marlboro, né? Assim, estou dando um exemplo de proteger o país para que essa indústria nascente conseguisse, vamos dizer assim, ultrapassar esse momento difícil e chegar ao topo da escada, como todos os outros países já desenvolvidos assim o fizeram, Estados Unidos, Europa, todos os países ricos, né? E estão novamente fazendo agora com Trump, discutindo produtividade com a Alemanha. Então, o Brasil, no seu governo, seria um país um pouco mais protegido, e aí falo nas questões de imposto de importação, como também nas questões, vamos dizer, culturais mesmo, das pessoas deixarem de comprar um celular, um iPhone, e sim um positivo, né? Que as pessoas fossem, logicamente, essa é uma discussão, e para complementar a pergunta do amigo, a questão do imposto sobre grandes fortunas, que já é previsto na Constituição. Obrigado. Bem, eu queria pedir aqui a compreensão dos dois debatedores. Tem mais um inscrito pelo lado de cá, e repete, diz teu nome para Fabrício. Bem, o adiantado da hora já não nos permite repetir um novo bloco de 3. Eu vou obedecer os que se inscreveram primeiro, Tarcísio Pequeno e o amigo lá, que gostaria também que dissesse o nome. São 4 perguntas. Se os palestrantes ainda tiverem o tempo e resolver abrir para os últimos, a gente vai dialogar aqui para negociar isso, como propôs o Ciro. Sempre na negociação. Rapidinho aqui. Meu nome é Leonardo, sou da Secretaria das Cidades aqui, sociólogo. E eu queria só uma reflexão, porque foi falado algumas alternativas, por exemplo, a questão da taxação sobre lucros e dividendos, o amigo colocou a questão da taxação de grandes fortunas como a saída do crescimento da receita. Mas um grande problema do Brasil, realmente, como foi colocado também, a questão da má distribuição de renda, a questão de um país extremamente concentrador da renda, né? E aí a gente tem um problema que são as estratégias distributivas dessa renda, certo? Foi colocada a questão dos programas de transferência de renda, foi colocado, e na experiência brasileira também, a experiência do aumento real do salário mínimo, né? Então, além dessas estratégias, né, que eu acho que são programas e iniciativas que deram algum resultado na diminuição da má distribuição de renda. Além dessas estratégias, que outras estratégias que o Brasil realmente necessita de novas ideias, novas perspectivas nessa questão distributiva podem ser lançadas aqui. Obrigado, Leonardo. Tarcísio. Bom dia, obrigado pelas falas de vocês. Excelente. Meu nome é Tarcísio Pequeno, sou presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, da FAP do Estado. A falta do outro. Três colocações muito rápidas. A primeira, pegando o gancho aí, realmente eu acho que a desigualdade nesse nível que nós temos é inadministrável. Eu acho que é ingerenciável. Tem governo que gerencia a desigualdade. Possível, você diz. E, portanto, além de ser colocado naquelas metas lá, onde a meta da inflação, etc., o desenvolvimento, é preciso também colocar o combate irrestrito, persistente, consistente à desigualdade. Isso tem que ser uma meta permanente e constante, porque a desigualdade é inadministrável, exatamente por isso. Porque a fila dos que pagam impostos, se você é o primeiro na fila dos que pagam impostos, você tem que ser o último na fila
em quem recebe os benefícios, obviamente. E o povo brasileiro não. As pessoas relutam a entender isso, até porque a Rede Globo fica o tempo todo dizendo que a gente paga muito imposto, e embora a Dinamarca pague mais, lá eles recebem, aqui a gente não recebe. Na verdade, recebe, mas não é você que recebe, é o outro que recebe. O segundo ponto é a questão de, apesar de muito claro o seu número, mas eu acho que há um certo simplismo, me desculpe, aqui ou lá, até nessa comparação que muitas vezes se faz entre a economia do país e a economia familiar. Não, você em casa não vai gastar mais do que deve. Primeiro, que eu acho que é mais complexo do país, e essa analogia, embora boa para a compreensão geral, não é muito precisa, pelo menos. E aí, mesmo na economia familiar e na empresarial, aí é que ocorre mesmo, frequentemente é boa política se endividar. Por exemplo, como está acontecendo agora, em termos de caso concreto, a família, depois de muito sacrifício, tem uma filha que está fazendo uma faculdade, está se formando em odontologia, e perdeu fiéis. Isso é um caso bem real que tem acontecido. E aí tem que passar a pagar a faculdade e não termina. Aí o pai deixa de pagar outras coisas, se divide a família para manter ela, porque uma vez formada em odontologia, ela vai aumentar a renda familiar. Digo isso porque a analogia também persiste para o Estado, todavia, com mais força. Por exemplo, quando o senhor mostrou, Shimura, quando você mostrou o papel do salário mínimo, como foi aumentando, não sei se você expurgou ou não, o crescimento do PIB que o aumento do salário mínimo possibilitou. O que vai abater, porque você não botou em porcentagem do PIB, botou em número bruto. Então, isso aí tem que ser abatido do que cresceu, porque a economia cresceu pelo aumento do salário mínimo. Isso é um concurso importante. E a nossa economia de escala, nós temos 200 milhões de habitantes, nós podíamos estar gozando da economia de escala. Nós não gozamos porque não são 200 milhões de consumidores, são de habitantes. No dia que tem que transformar cada habitante em consumidor, nós somos uma China também, porque nós podemos produzir para o mercado brasileiro em grande escala. E a terceira observação é a concorrência da iniciativa privada. A gente falou pouco aqui, mas numa área que eu conheço bem, que é onde eu milito, o Brasil aplica 1,4% aplicado do PIB em ciência e tecnologia. Porém, o concurso da iniciativa privada nesse recurso é mínimo, é quase uma mancha só. Enquanto países como a Coreia, Israel, etc., aplicam 4% do PIB em ciência e tecnologia, sendo que quase 3% é iniciativa privada. 70% da iniciativa privada só 30% é o Estado. Aqui 30% é o Estado. É porque a nossa iniciativa privada é perversa. Não, aí novamente volta a política, né? Diz-me como me tributas e eu te direi quanto doarei. Não é assim? Ou seja, faça uma regra inteligente de tributação, que aí aqueles filantropos que tem nos Estados Unidos, que financiam aulas inteiras de universidade, vai começar a aparecer no Brasil. Mas com a regra de hoje, não tem nada, nem universidade com o nome de nenhum empresário nesse país. Obrigado, Tarcísio. Eu passo a palavra agora ao professor Shimura, para que o Ciro possa, logo em seguida, responder também essa pergunta. Começar todas o doutor Arthur Bruno tem um gráfico que eu deixei para o final, que é o seguinte: esse gráfico que me assusta bastante com relação aos números da situação econômica do Brasil hoje fiscal. O gráfico de cima vai crescendo, são as despesas se não for feita reforma nenhuma. Se tudo continuar como está hoje, todos os programas que tem hoje, sem a PEC. O de cima, sem a PEC. O verde é sem a PEC, mas fazendo duas mudanças, que são as seguintes: reforma da Previdência, em que se estabelece a reforma da Previdência e se estabelece a idade mínima. 65 para homem, 62 para mulher, e também
se aprova a nova regra do salário mínimo, sabe? A regra do salário mínimo estabelece qual é a correção do salário atualmente, hoje. Institucionalidade se criou para cada 4 anos se estabelece a regra do salário mínimo de correção para os próximos 4 anos. Hoje a regra em vigor é a inflação do ano anterior mais o crescimento de 2 anos anteriores. Imaginando que se aprova uma reforma da Previdência, com idade mínima, e se aprove uma nova lei do salário mínimo, na qual o salário mínimo é corrigido apenas pela inflação, nós passaremos a ter essa curva verde, ou seja, o tamanho do governo central, que era 19,5%, ele vai em 2025 a 19,6%. E o que o teto do gasto estabelece? Que não pode crescer, em termos reais, as despesas ao longo do tempo. Usando hipóteses, obviamente, tem várias hipóteses por trás do crescimento da economia, etc. Para onde vai o tamanho do governo central? 16,1. O que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte: supondo que essa regra de emenda constitucional ela esteja no tamanho certo em termos quantitativos para o ajuste fiscal, significa que nós, se fizermos o acerto só do lado da despesa, a despesa terá que chegar em 2025 a 16,1% do PIB, que é mais ou menos o tamanho do governo central em 2006, em termos de despesa. Se queremos entrar com receita, não tem problema. Pode gerar mais 3,1 pontos percentual de carga tributária e equilibrou a conta. Faz a reforma da Previdência. Olha só o que eu estou dizendo. Faz a reforma da Previdência. Aprova uma lei do salário mínimo que eu acho difícil no ambiente de hoje passar com essa regra. Aumenta a carga tributária em 3,5 pontos percentuais do PIB, você está equilibrado. Tá certo? Então, para ter uma ideia da dimensão do ajuste. É óbvio que cria um crescimento, se você começa a ajustar um pouco, cria uma expectativa de crescimento maior, e as coisas têm uma dinâmica no processo. Mas você tem que apontar. Se você apontar na direção desse ajuste, olha o tamanho do crescimento da receita. Os números são muito preocupantes. Tá? Então, esse gráfico eu queria deixar só aqui para dar uma ideia geral do negócio. Sempre respeitando a dinâmica, mas olhando a luz de hoje, é esse o número que nós temos. O doutor Fabrício levantou a questão da experiência coreana, da experiência lá do balde, é um livro muito interessante. Levantou a questão no fundo, como se apoia a indústria, como é que você... Porque a Coreia é um exemplo de sucesso com a indústria naval coreana, enfim. O problema é que aqui no Brasil, eu não sou favorável à política industrial no Brasil por um motivo simples. Nós não sabemos fazer política industrial. O BNDES empresta dinheiro, porque eu acho que o segredo de uma política industrial é você emprestar e o que estiver dando certo, você continua sócio. Se não estiver dando certo, você rapidamente corta. A rapidez da eliminação de uma política errada tem que ser rápida. O Estado tem que ser eficiente nisso. Isso a Coreia fez. Todos os países, basicamente o leste asiático todo, contou com isso. A Coreia é o exemplo mais divulgado. Mas muitos países da Ásia oriental, da Ásia Ocidental usaram esse mecanismo. Só que acontece que você precisa de um Estado que acompanhe a política. Cobre resultado, porque a política industrial ela tem que ter metas. Sem meta não funciona. E nós, infelizmente, não conseguimos fazer esse dever. O Estado brasileiro é disfuncional também nisso. Vou citar um exemplo rapidamente. Tem um grande amigo que era dono de uma empresa que estava precisando entrar, precisava de linha de distribuição para entrar em São Paulo, e outro, ele atuava mais no sul do país, precisava entrar em São Paulo, precisava de linha de distribuição. Não conseguia entrar. Por quê? Porque o líder do mercado não deixava entrar em São Paulo. Aí ele conversou comigo, eu falei, vai nos órgãos de defesa da concorrência, por práticas anticompetitivas. Foi. E tudo, é uma empresa de tamanho razoável. O que aconteceu?
continuou sem conseguir entrar. Chegou uma hora, o que ele fez? Vendeu a empresa para quem? O líder. Como é que um país vai crescer dessa maneira? O Estado brasileiro não consegue nem frear práticas anticompetitivas. Você vai fazer política industrial quando você não consegue criar uma coisa que é o uso da linha de distribuição pelo a empresa bloqueando essa ação. Estou levantando aqui os problemas, que isso é um problema concreto, que impede o dinamismo empreendedor brasileiro. Porque é como você comprasse um bilhete de loteria, opa, deu o teu número, você pagou R$1, o prêmio é 50 milhões. Aí ele chega para você, não, te dou 1 milhão, pô, você pagou R$1, pô, R$1 milhão, está muito bom para você. Mas funciona assim, o nosso empreendedorismo vai até um determinado momento. É por isso que a Microsoft não aparece aqui, a Google não aparece aqui. Enfim, e para concluir, o doutor Tarcísio levantou a questão da família, que eu gosto muito mais. Mas eu compreendo. Só que eu gostaria só de levantar, assim, todos os exemplos que o senhor usou são investimentos que a família está fazendo. A gente está gastando, não é para investir. O nosso investimento hoje está atingindo 0,3% do PIB. É inacreditável um país com uma carga tributária desse tamanho com 0,3% de investimento. Onde é que a gente vai chegar com o futuro? Esse investimento, ele hoje é só gasto, mas ele potencializa o crescimento aqui para frente. Por mais que você conte com o setor privado, é impossível um país crescer sem o apoio do setor público, de alguma forma, com 0,3% de investimento no setor público. O produto potencial brasileiro vai ser comprometido. Vai cortar o primeiro taxa de cota. Mas é o mais fácil. É o mais fácil, você corta mais fácil. Bem, eu passo a palavra aqui agora para o Ciro, e estou comunicando aí. Lá de cá foram 5, lá de lá foram 3, tá? Quando o Ciro encerrar, eu vou consultar se eles podem voltar aqui para cantar a última música para vocês e encerrar o evento. Bruno, há 2 coisas aqui, elas estão num limite implicadas, mas é preciso metodologicamente aclarar. Primeiro é a questão da finança pública, orçamento. Então, o Shimura mostrou aqui, é absolutamente contundente e deveria ser premissa do debate. Eu, por exemplo, discordo de várias formulações, porque eu tenho psicologia, eu não sou um teórico nem sequer economista, eu sou um formulador de política que tem uma versão a impasse. Então, escapulo psicologicamente, mas as evidências estão dadas e estão irrespondíveis. E aí a grande questão agora é outra, que é no fundo, elas vão se implicar, mas no fundo, esse esforço que eu fiz acadêmico lá fora, eu tentava descobrir se haveria por detrás da papel institucional, das línguas, das histórias do mundo, se haveria algum traço comum que explicasse o êxito civilizatório. Mas os países que tiveram sucesso, que estão ou na história ou na geografia contemporânea, por mais que as instituições são divergentes, os números são completamente distintos, suas histórias, etc., perguntavam, será que há um traço comum? E eu sustento para discutir que há. E esse traço comum se especializa em 3 elementos. O primeiro, só em ordem de apresentação, parece, com a ressalva dos Estados Unidos, que é uma atitude transplantar um bocado do dólar, que é o único valor internacional, a reserva de valor do mundo inteiro, mas parece ser prevista pelo civilizatório que é necessário que esteja encontrado, detectável claramente por detrás dele um nível doméstico alto de formação bruta de capital. Aqui não é poupança para guardar. Qual é a quantidade de coisas que você produz, que você consome e o que é que sobra, traduzido grosseiramente, para você girar na quintana do futuro. Ciência, tecnologia, etc, etc. Então é o seguinte, o Brasil, na melhor hora, teve 17% de formação bruta de capital. Sobrou do Lula, ali no momento áureo, 17%. Hoje nós já estamos aí atolados em 14%, que é mais ou menos o que cronicamente nós estamos agarrados. E ao contrário do mito neoliberal, a afirmação do mito neoliberal, eu sustento para discutir que o nível de formação de capital, formação bruta de capital de uma nação, não é consequência fatalista do acaso, nem do entrechoque competitivo do mercado.
é consequência de arranjos institucionais que a política, e só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E no nosso caso, desde sempre, nós temos tangenciado o conflito político inerente a esse desenho. E no caso contemporâneo, basicamente são um punhado de grandes tarefas, mas a primeira delas é construir um sistema tributário progressivo, que substitua o atual sistema tributário extremamente regressivo. Então, o custo do capital inibe tudo, isso é uma distorção mortal, mas você tem, por exemplo, que a carga tributária sobre uma ligação de celular com o povão é 30%. Ainda que a gente faça subsídios aí na energia elétrica, outro não sei o que e tal, é 28%. Tributação indireta do consumo do povão. E não temos tributos sobre heranças e doações, não temos tributos sobre lucros e dividendos, e temos uma tabela de imposto de renda extraordinariamente regressiva. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu queria de 35%. Hoje, assim que eu saí, o Fernando Henrique revogou, como revogou o imposto sobre lucros e dividendos. Então, você tem no Brasil como fazer o conserto da equação de formação bruta de capital por esse caminho, inclusive com caricaturas politicamente menos arriscadas. Se você não cair nas pernas, está propondo aumentar imposto. Não estou propondo aumentar imposto. Estou propondo uma reforma tributária que diminua a tributação sobre certos grupos e incremente a tributação de forma progressiva sobre outros grupos, e os identificarei na dinâmica do debate, senão eu não quero ser presidente, porque não adianta nada ir para lá e se desmoralizar. Né? Segundo, o modo como você organiza o patrimônio previdenciário. Então, nós estamos discutindo uma reforma da Previdência que conserva o erro ancestral, que é o modelo. O modelo de repartição, modernamente, não funciona e não funcionará jamais. Por quê? Porque a demografia mudou dramaticamente na humanidade e está mudando rapidamente no Brasil. Nós ainda temos uma janela demográfica, de 10, 12, 15 anos, perdemos já a melhor hora. Então, já chegando no impasse europeu de desmontar um estado do welfare state que não montamos. Que é o que está acontecendo hoje. O Meirelles tem essa ideia de cortar despesas, de fazer trabalhador rural, idade mínima para se aposentar igual um engravatado como eu, que trabalho no ar-condicionado e tal. O professor tem que dar 49 anos de aula para ter direito a implementar a aposentadoria integral. Isso tudo é barbárie. E, grosseiramente, mitiga, atenua, mas não resolve nada. Toda a economia imaginada por essa tosca proposta que está no Congresso dá 600 bilhões de reais em 10 anos. 600 bilhões de reais. Eu acabei de dizer que anualizado o déficit primário esse ano está em 179 bilhões de reais. Então você tira 60, se fosse, vamos dizer, 600 por 10 daria o primeiro ano, mas é uma estratégia de fade-in. Ou seja, nada agora para 70, 900, sei lá, 90, 100, 150 lá no fim. Agora lá no fim já morreu. Está quebrando, a inflação já estabilizou esses passivos, não sei lá o que, é que vai acontecer. Então, desenhar um modelo previdenciário de capitalização, que pela experiência chilena, etc., seja público, porém não estritamente estatal, administrado pelos trabalhadores, obrigado a opções de risco monitoradas de forma independente, também é a maior dinâmica de todas, mais do que o sistema tributário, de entrar numa dinâmica de elevação da formação do produto de capital. A transição aí é um desafio grande, mas não nos deveria inibir de colocar em debate um novo modelo para o futuro do país. E terceiro, como é que se organiza o mercado de capitais? O Brasil não tem. Simplesmente nós não temos um mercado de capital. Aquilo que se chama Bolsa de Valores de São Paulo é um cassino. E nunca capitalizou empreendimento algum, muito menos um empreendimento inovador de alto risco, como essas startups que estão surgindo no mundo. Ninguém capitalizou. Você, quando lança uma IPO, uma empresa aqui no Brasil, é nos Estados Unidos. Ali sim, a população tem uma poupança de longo prazo e faz opções alternativas de hospedar sua poupança de longo prazo no investimento de longo prazo. Então, o camarada bota no fundo de ações e que capitaliza mesmo. Ou bota no fundo de venture capital, que a gente fala em inglês, porque não tem quase corrente de português. Então, esses três movimentos precisamos colocar na perspectiva do debate brasileiro. Né? E, em qualquer circunstância, a despoupança do setor público deprime a poupança da sociedade. E a drena para a esterilização do custeio. Isso, como conceito, é flagrante. Conceito. Ramiro, sem dúvida nenhuma, nós precisamos fazer, no novo desenho de pacto,
federativo, envolvendo também os municípios, eu atribuo a isso não só um imperativo dos tempos, porque não é razoável a sociedade brasileira assistir o colapso do Rio Grande do Sul. O Palácio do Piratini virou uma usina de destruição de liderança, e eu sei que isso foi de propósito, ele tem a memória de 32, destruir o Estado de Minas Gerais, destruir o Estado do Rio de Janeiro, que é a projeção da imagem do Brasil lá fora, e esse caos vai se agravar, vai chegar em São Paulo, tem liquidez. Só já não chegou, porque por essas barbaridades do Brasil, o Alckmin conseguiu eliminar. Adivinha qual foi o ministro do Supremo? Que deu 8 meses sem pagar. 8 meses sem pagar a dívida. Não quer isso, não? 8 meses sem pagar a dívida do Ceará. E nós aqui, Ciro, estranhamente, solicitando, está lá o ministro da Fazenda, liberar, para a gente fechar nossas contas, um alongamento da dívida do Estado, é que está se comprometendo. Nós estamos pedindo para deixar de pagar. Porque a União ninguém deve mais nada. Um dos únicos estados no Brasil, e isso é dessa sua época, essa renegociação dos estados, é um dos únicos que não deve. Nós agora, com a nossa capacidade de endividamento, pedimos o dinheiro para alongar a nossa dívida com os bancos multilaterais e nacionais, que é o que nós temos, usuário. E está lá, 3 vezes, com a operação concluída, com o ministro assinar. O governador passou a quarta-feira agora, o dia inteiro lá com o Mauro Filho. O ministro alegou que deu um pane no avião em São Paulo. O Mauro Filho passou o dia de ontem todo lá para pedir uma única assinatura, não é para deixar de pagar, não. E a porra do avião desse não cai. Então, sim, a lei Candia é uma impertinência que tem que ser revogada. É um grande eixo, um grande calote da União Federal, e isso explica parte do problema dos estados, que é, vamos dizer, cortesia com chapéu alheio. Faz uma renúncia fiscal. Essa renúncia fiscal conceitualmente é correta, porque ninguém exporta imposto. As pessoas às vezes não entendem bem, mas nenhuma nação consegue participar do comércio global, incluído o ônus tributário. Portanto, é uma lógica da competitividade do sistema, mas não será revogada sem um amplo processo. E eu atribuo a essa dinâmica do Pacto Federativo Novo a força política contra-hegemônica do Estado quo para mudar o Brasil estrategicamente, porque tem esse componente, vamos dizer, fecundo da disruptura completa do país que nós estamos assistindo. Fabrício, se nós tirarmos o subsídio da agricultura, nós quebramos o país e a taxa de câmbio vai para R$20. Estou arbitrando aqui. E o único subsídio real que eles têm é no crédito. Portanto, não é tirar o subsídio que nós precisamos fazer, nós precisamos atirar na questão central, que é o oligopólio financeiro e suas taxas de juros. Então, não adianta a gente imaginar que, tirando o subsídio da agricultura, eles vão para o crédito do mercado. Ora, isso é o que destruiu a indústria brasileira. Isso que destruirá o agronegócio. E qual é a importância sensível do agronegócio? Se a gente, ao crescer 2%, apresenta 130 bilhões de dólares de déficit de manufaturados, eles botam 100 bilhões de dólares de superávit, que é a mineração. E aí a gente vai, mais ou menos, adiando para o futuro a grande desvalorização cambial que aconteceria se nós destruíssemos o agronegócio do Brasil. É uma coisa que eu estou na contramão da esquerdinha brasileira, que adora escrever o agronegócio pelas más práticas de alguns. Mas quem paga a nossa conta do conforto urbano moderno são eles. A mineração e o agronegócio. Então a gente precisa trazer eles para cá e lecionar para eles que com o neoliberalismo eles morrem. Esse aqui é o curioso do Brasil. Sem o subsídio público, eles estão mortos e enterrados. E eles são subsidiados de forma pesada e falam mal do Estado, e defendem a perversão neoliberal, etc, etc. E tem essa coisa macunaíma do debate brasileiro. Sobre proteção, quer dizer, a proteção não é também o melhor caminho. Evidentemente que o país tem que ter, aí vou discordar do professor Shimura, não se reconhecer toda a óbvia correção da sua observação contemporânea, mas como eu sou um teimoso, eu acho que o país precisa ter uma política industrial de comércio exterior consistente. E me escudo um pouco, não sem reconhecer mais uma vez as gravíssimas distorções, que o Brasil, em 1930, não era nada. O Brasil era uma grande fazenda, a nossa população vivia da agricultura de subsistência, e os excedentes sucederam a escravidão com mão de obra
migrante explorada, uma oligarquia escrotérrima, assassina, etc., etc., extraído monocultura de café e cana-de-açúcar. Quando nós fizemos a Revolução de 30 e introduzimos a ideia de que modernidade era indústria, o Brasil saiu do nada para virar a 15ª economia industrial do planeta. Muitas ineficiências, muitas distorções, muita concentração de renda, uma imprudência absoluta na hiperurbanização forçada em menos de 3 décadas, sem um olhar minimamente cuidadoso disso, e houve até quem cinicamente, foi até o fim, que disse, certa feita, ainda nos anos 70, que o Brasil precisava primeiro fazer o bolo crescer para depois dividir. Mas a proteção, que no passado fazia algum sentido, hoje tem que ser vista com muito cuidado. Porque ela é que permite a oligopolização, ela é que permite o monopólio, ela é que permite a exploração do consumidor, impune, etc., etc. Então, percebeu-se também com mais sofisticação que outras variáveis, fundamentalmente os preços centrais da economia, eles da Fundação Getúlio Vargas têm me ensinado, ciclicamente eu vou lá por amigo e ignorância, estar com eles e tal, no Rio e São Paulo. Então, basicamente, o câmbio, que a China administra o inverso do Brasil, porque o câmbio, se você não deixar de se valorizar, 9,20, 9,75, destrói a indústria. Porque fica mais barato você importar do que comprar daqui. Então, o câmbio, a Coreia trabalha o inverso do Brasil, a China o inverso do Brasil, a Alemanha, agora o Trump está brigando com a Alemanha. Não é por negócio de produtividade, não. Está brigando porque acha que a Alemanha manipula a taxa de câmbio da Europa para ser mais competitiva no mercado americano. Portanto, está legitimada a discussão. Juro, né? Lucratividade, sistema cunha fiscal, para ficar em 4, não estou lembrando o fim. Os preços do Brest. Enfim, mas os mais importantes são esses aqui. E aí você tem algumas questões, por exemplo, que você colocou na sua pergunta, que são meio fetiche no debate brasileiro. Tributo sobre grandes fortunas. Hoje isso não existe mais. Faz um bem danado ao fígado, né? Então, tributar as grandes fortunas, que parece a mágica de recolher muito dinheiro mexendo com meia dúzia de pessoas. Hoje, pelo fenômeno da pejotização, não existe mais assim chamada grande fortuna. Então, os marinhos, dono de 14 bilhões de dólares, cada um pessoal, tudo isso está em holding. E eles são remunerados com um prolabore de 1.000, 50 mil, sei lá o quê, e os fringe benefits, né? Mordomo, helicóptero, tudo pago pela empresa, que nos Estados Unidos é crime punível em cadeia. No Brasil é legal. É preciso corrigir isso, mas o tributo que funciona é sobre heranças e doações. Este porque, quando eles morrerem, né, se morrerem, vai na transição geracional, mesmo de ações, de cotas, de holdings, ele vai tributação. Uma pessoa no cearense ilustre, que morreu recentemente, recolheu no Ceará 530 milhões de reais. Um contribuinte, um dia. A gente está morto dele, é um empreendedor de grande respeitabilidade para todo mundo. Leonardo, as estratégias distributivas, nós precisamos também entender que política social compensatória é do ideário do consenso de Washington. Mesmo que seja de massa, mesmo que tenha importância estratégica, porque não podemos discutir aqui, daqui a pouco a gente sai daqui e vai almoçar. E maiorias imensas da população não tem o que comer. Portanto, é preciso ter uma rede de proteção social, não com o fim de ver isso mudar a distribuição de renda, porque é marginal o efeito. Do ponto de vista de distribuição de renda, o efeito de política social compensatória, transferência de renda, neste sentido de Bolsa Família, é marginal. Tem uma importância como segurança alimentar e é criticamente necessário, não podemos deixar de defender isso com toda a clareza. Mas o que distribui renda a curto prazo no Brasil é a política de salário mínimo. E aí nós temos que fazer essa discussão. E a grande discussão, de novo, é proteger o espaço institucional, penso eu, para o galope do salário mínimo, forçando a desvinculação dele de qualquer outro multiplicador. Esse é o debate. De novo, é um debate para beneficiar maiorias, em detrimento de minorias ativas, organizadas, informadas, que vão agir. Mas o princípio devia ser isso, criar uma margem, nenhuma hipótese aceitar uma regulação que já foi a de vez, e deixar uma margem. Por quê? Porque não é o custo do trabalho do Brasil que está impedindo a nossa competitividade sistêmica. Antes a gente estava brigando com a China em setores intensivos de mão de obra, indústria têxtil, etc. O salário mínimo da China já passou do Brasil e está galopando.
O salário hora mais caro do mundo é o da Alemanha. Não por acaso, penso eu, a economia mais competitiva do planeta. Porque alguém mencionou aqui com muita lucidez, o salário é a base da plataforma de escala que uma economia alcança. É a partida. Microeconomicamente é custo, claro. Eu não posso ir para a padaria, no quarteirão aí bota a padaria, e eu que sou mais progressista, pago um maior salário e ele paga um menor. Eu quero. Eu tenho clareza disso e ser solidário com a empresa. Mas, sob o ponto de vista macroeconômico, a proporção dos salários na renda nacional é uma virtude que há de ser alcançada de forma compatível com a produtividade que o Shimura também falou. O grande drama do Brasil é que, com esse nível de informalidade que nós temos e uma certa cultura, né, de ócio muito precoce, né, nós temos uma produtividade muito baixa. E é preciso formalizar a economia, é preciso criar uma cultura de poupança, de cultura de trabalho, de estudo, de fato, que muda um pouco a moral vigente hoje no país. Há uma outra política distributiva que tem revelado uma certa força no Brasil, que é a educação. No Brasil não, no mundo. Né? Não há pobre de nível médio. Não existe miserável de nível médio. Eles até temos graves no Brasil encontrar uma exceção. Mas, por regra, é uma relação instantânea. Atingir o nível médio e sair da miséria. Nível médio de escolarização. E se nós nos debruçarmos sobre isso, há efeitos praticáveis, e essa é a grande revolução que a Coreia fez, não foi proteção. A Coreia mudou o paradigma pedagógico, mudou a ênfase da matemática na jornada diária da na escola e apostou em ciência e tecnologia, a partir da matemática e da inovação, e, evidentemente, uma dinâmica de substituição de importações, e certas coisas que foram satanizadas na lógica brasileira por estupidez ideológica, sem olhar a experiência real e empírica do mundo inteiro. E, por fim, professor Tarcísio, a resposta da questão da desigualdade é só repetir o que você diz com toda a contundência. Desigualdade nesta dimensão é inadministrável. Por quê? Como o sistema tributário brasileiro, porque ele há um só tema, injusto e perverso, injusto e ineficiente. É porque ele incide praticamente os custos de carregação do Estado brasileiro em metade da economia, que é a metade formalizada. E aí você fica pesado mesmo. E o cara não acredita na educação pública, paga mensalidade escolar, não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, recentemente está onerado de segurança privada, porque está com medo da ineficiência do setor público, da incapacidade de fazer. Então é um argumento justíssimo. E aí prospera até chegar no limite, como dizia o Tim Maia, né, que o Brasil é um país exótico. O proxeneta se apaixona pela TCU, né? Traficante se vicia na droga e ao crescer o pobre é contra imposto. Então, um país do mundo que pobre é contra imposto, somos nós aqui. A lógica é muito contundente mesmo. Né? E, ao mesmo tempo, como você observa, não financia satisfatoriamente o setor público. Já no limite da ineficiência, uma casa tributária que produz papel diretor, já é muito bom. E quando eu dizia isso, eu dizia, mas o problema é juro, mas agora estamos vendo a merda no primário. Eu sou do tempo que nós tivemos o primário, o Lula 8 anos no primário, lá em cima. Né? E a dívida só cresceu, mas a gente discutia pela despesa e ajuda. Agora é primário. E é flagrante que o problema está aqui na Previdência Social, por isso do gasto primário. Pronto, acho que é isso. Ciro, muito obrigado. Eu queria pedir desculpa ao amigo que queria fazer uma pergunta, mas eu fui notificado aqui pela